Estamos iniciando mais uma live de quinta-feira. Vou aguardar as pessoas entrarem. Desde já agradecendo muito, essa live está acontecendo no Instagram e depois será feito download aí e colocado no YouTube. Então, para quem assistir essa live pelo YouTube, nós estamos aqui no canal @Irmandade Rosa Dourada. E essa live ocorre todas as quintas-feiras, às 19 horas. Boa noite, Marisol, minha irmã. Boa noite, Fabiana. Eu vou convidar algumas pessoas, né? Para quem puder enviar para pessoas também que gostariam de assistir a live. Se você sabe se a pessoa tem interesse no tema. Foi uma preparação muito bonita essa semana. Notadamente, a espiritualidade vem trazendo alguns temas que são novos, né, para mim. E sempre uma perspectiva de explicação. E aí, sempre depois, né, durante a live, tem as pessoas, né, que colocam seus nomes e que a equipe espiritual fala um pouco sobre a situação das energias da pessoa em relação ao tema, né, da nossa live. E hoje são 7 pessoas, né, então as 7 pessoas já escreveram um nome lá nos comentários aqui no Instagram, e é assim que funciona esse mecanismo toda semana, né? E um pouco antes de começar a live, eu passo lá, né? E aí eu vou ouvindo da espiritualidade quais são os nomes, né? Eu anoto os nomes aqui. Então, mesmo quando uma pessoa não está online, não tem problema, essa live fica gravada e depois ela vai para o YouTube, né? E pode ser ouvida quantas e quantas vezes forem. Se eventualmente a pessoa colocou o nome e ela não foi chamada, né? Mas ela colocou o nome, saibam, né? Que a gente está trabalhando aqui muitas questões que são comuns a todos nós. Então é muito frequente, né? Uma pessoa ela dizer assim, poxa, não era meu nome, mas a mensagem que você passou para tal pessoa me ajudou muito, parecia que você estava falando comigo. E isso não é aleatório. Eu tenho certeza, né? Eu vejo a forma como a espiritualidade, ela escolhe os nomes e ela monta a história justamente para trazer várias vertentes. Vamos colocar assim, a gente tem uma forma de ver e eles falam, ó, é assim que dá para ver, assim, 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 tal pessoa, né? Então, é sempre uma construção de aprendizado. Boa noite, Adriana. Boa noite, Luza. Boa noite, mãe. Ana Paula, Rayane, Beatriz. Então, hoje, como são 7 pessoas, né? Não temos cartas hoje, né? Eu falo isso porque normalmente a gente tem uma carta. Hoje não tem carta. Hoje a gente vai canalizar diretamente o assunto. A gente vai começar canalizando. Boa noite, Bianca. Boa noite, Luza. Então, vamos lá. Eu vou começar falando, né? Primeira coisa, para quem sentir de colocar água, tá? Um copo de água, uma jarrinha de água perto, né? Onde tá ouvindo a live, quiser colocar. A equipe espiritual que atua no trabalho, por meio dos mentores pessoais de cada pessoa, né? Pode ser que fluidifique a água, tá? Além disso, a água ela ajuda, né, no processo energético também. Uma coisa que eu fui instruída a falar essa semana é que quando nós estamos conectados, da maneira como a gente está conectado aqui numa live, a gente cria um campo vibracional. E esse campo vibracional é um campo de força, vamos dizer assim, né? E é por meio da ação dos nossos mentores, de todas as pessoas que estão aqui, que a gente consegue ancorar uma energia de cura, né, de consciência, de cura, especialmente do tema que a gente está tratando durante essa semana. Então, os mentores pessoais de cada pessoa que fluidificam a água. Então, nesse momento que a gente está aqui, está concentrado, está vendo a live, está refletindo sobre isso, né, é o momento que a equipe espiritual ela aproveita, vamos dizer assim,
para fluidificar a água de acordo com as necessidades de cada pessoa, certo? Então, é assim que funciona esse processo, né? Ele não é uma mágica, né? Algumas pessoas podem sentir no coração também de colocar a mão, né? Não todo momento, mas colocar a mão assim e emanar boas vibrações, né? Tá tudo bem. Sempre façam da maneira que vocês sentirem à vontade, né? E para quem não sentir de colocar água também, é tudo tranquilo, tá bem? O tema de hoje tem tudo a ver com águas. Tudo a ver com águas. Desde o começo que eles começaram a me ensinar, a me mostrar como eles gostariam de abordar esse tema, né? Eles começaram a mostrar a água. Então a água, né? Nosso corpo é formado por água. Nós somos 70% ou mais água. E é por meio das águas que a gente distribui as emoções. Inclusive eles falaram, né, que muitas pessoas quando têm sonhos que envolvem a água, né, normalmente a interpretação, a mensagem arquétipa, ou seja lá o significado daquele sonho, está ligado a emoções, certo? Então, é como se o elemento principal das emoções é a água. E em cada ser humano, né, no seu corpo biológico, nós somos compostos de água. E é por meio dessa água do nosso corpo, por fluidos, pelo sangue, que se emitem, vamos dizer assim, as correntes emocionais. Vamos compreender dessa maneira, tá? E sendo dessa forma, tem uma outra coisa para falar. A energia que nos conduz no dia de hoje é a energia amorosa de Mãe Maria, tá? Então ela vem acompanhando o trabalho no dia de hoje. Quem tem aí afinidade com Mãe Maria, né? Se quiser fazer uma prece, uma oração também, pedir, né, um auxílio no aspecto emocional também, saibam que ela está acompanhando o trabalho de hoje, né? Então, muitas coisas que eu vou falar aqui estão sendo faladas por ela, estão sendo sopradas e faladas por ela. O que é uma característica desse trabalho, tá? Muitas vezes eu percebo que as pessoas que estão passando por alguma condição emocional, eu sempre falo isso, quando a condição emocional ela é mais delicada, normalmente quem conduz, né, o registro acástico é Mãe Maria, né? E ela traz isso numa energia extremamente amorosa, uma energia de mãe mesmo, é um acolhimento muito forte. Então pode ser que algumas pessoas que tenham essa ligação com Mãe Maria sintam uma emoção, né? Se sintam conectados nesse momento, né? E não é coisa da cabeça, é o que está realmente acontecendo. Então vamos lá. Consideramos, né? Eles vão contar uma história e eu vou narrar essa história. Eu canalizo de olhos fechados, mas vocês, por gentileza, quem já conhece o trabalho, se chegar alguém que não sabe como é que funciona, não tiver dúvidas, por gentileza, vocês me ajudem aí respondendo nos comentários, tá? Vamos lá. Nós vamos começar explicando um pouco sobre emoções no aspecto da água. Então, imagine uma água incolor, sem cheiro, né? Então, uma água translúcida. Pronto. Essa água translúcida é o estado natural de neutralidade do ser humano. É uma água translúcida, né? Você olha para a água, ela não está turva, né? Ela não está colorida. Esse é o estado de paz, o estado natural. Então, no estado de equilíbrio, é como se a água ela fosse realmente incolor, ela não tem cor, certo? Agora, suponhamos que cada emoção que a gente sente, que é algo primordial do ser humano, e a gente pode dizer que existem as emoções que são primárias, ou seja, ninguém precisa lhe ensinar, né? Um bebê ele já sabe o que é medo quando ele nasce, né? Aliás, os bebês sentem muito medo, né? Eles sentem medos de não, né? Estão indefesos, sentem medo de não ter alimento, medo de uma série de coisas, né? Que inclusive pode depender das pessoas, isso pode refletir o resto da vida. A gente já trouxe vários casos aqui em outras lives que se fala sobre isso. Bom, suponhamos aqui que as emoções elas têm cor, que elas fossem um corante, certo? Que cor a raiva teria? A raiva ela é extremamente
colérica. A raiva ela é uma emoção primordial. A cor da raiva é uma cor que vai do vermelho escuro quase para uma cor assim preta. Então a raiva, né, eles estão me mostrando aqui, a raiva ela tem essa cor, né? A alegria, que cor tem a alegria? Aí eles estão me mostrando aqui, a alegria é como se ela tivesse duas cores aqui. Ela é um misto da cor verde claro com o rosa. O rosa não é tão claro, o rosa mais escuro. Então imagine que essas emoções, elas têm, elas são cores que são corantes mesmo. A tranquilidade, que cor tem a tranquilidade aqui, né? A tranquilidade, ela tem uma corzinha branco neve, vamos colocar assim, como se fosse um branco neve. Ou seja, o que a gente está querendo dizer? Existem as emoções quentes, né, das cores quentes, aquelas mais ligadas ao yang, ao fogo, né? E existem as emoções mais ligadas ao yin, que são mais geladas. Nenhuma emoção é qualificada como positivo ou negativo. Eu não posso dizer assim, olha, é errado sentir tal emoção, ou é muito ruim sentir raiva, né? Aí ela fala assim, aqui reside um dos maiores obstáculos no desenvolvimento humano. Por quê? Porque frequentemente nós somos ensinados, educados a reprimir as emoções mais enérgicas. Então, sendo a raiva, o medo, né? Essas emoções primordiais do ser humano, logo muito na idade tenra, a gente passa a ser educado, ou ela colocou aqui, deseducado, a não lidar com essas emoções. E o que acontece? A gente reprime as emoções. E aí ela falou assim, imagina, Peola, que a gente tem um recipiente com água, e aí a cada vez que a gente reprime a raiva, por exemplo, né, que é uma emoção primordial, a gente tá lá derrubando nessa água como se fosse uma gotinha de corante. Plim, 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 exatamente isso. E aí, quanto mais, né, aquela raiva ela vai ficando ali, mais ela vai, como é que se diz, condensando. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm má água. O que é má água? É a mágoa. A mágoa são as águas paradas. Má água, ela tá colocando assim. Por quê? São as emoções reprimidas. Ok? A gente pode ter emoções reprimidas, ou seja, má águas, advindas de diversas emoções. Ela falou assim, acredite se quiser, meus filhos, existem pessoas que reprimem a alegria, e de tanto reprimir a alegria, tem uma má água da alegria. Então, é dessa maneira que ela está passando essa informação. Então, toda emoção reprimida, ela tem essa má água, entenderam? Então, a gente avalia o estado energético das águas do nosso corpo, vamos colocar assim, de acordo com como nós permitimos que essa energia, né, a emoção é energia, que essa emoção ela flua sem ser reprimida. E o que acontece? As emoções, elas são guardadas e liberadas em determinados locais do nosso corpo. Então, por exemplo, voltando ao aspecto da raiva, e ela fala, por que estamos falando da raiva? Porque quando a gente pergunta para uma pessoa assim, você tem raiva? A maioria das pessoas automaticamente vai dizer, não tenho raiva. Por quê? Porque nós fomos educados a armazenar a nossa raiva. Então, quando a gente deveria explodir a raiva, a gente, guarda a raiva. E quem guarda raiva, ou quem já guardou raiva, muitas raivas também em outras vidas, porque isso também vem de uma forma energética, por exemplo, armazena isso no sistema próximo ao fígado, ela tá falando aqui. Então, o fígado não consegue fazer fluir
as águas que estão com a raiva, vamos dizer assim, pintados de raiva, tá? É claro que eu tô falando de uma forma metafórica, né? Por exemplo, o medo. O medo tem uma cor amarelo. E é um amarelo, como se fosse um amarelo urina mesmo, assim, sabe? Onde fica armazenadas as más águas do medo? Onde é? Bexiga, na bexiga. Então ela fala assim, a bexiga então, é um lugar que guarda as más águas do medo, ok? Onde ficam armazenados as águas que fluem da alegria, por exemplo? Ela fala no coração. Então, vejam, tem uma questão aqui. Como a vibração da emoção, alegria, felicidade, bem-estar, é uma vibração elevada, então, energeticamente, é como se ela conseguisse se expandir mais. Então, a gente consegue sentir a alegria do dedão do pé ao fio da cabeça. Que legal. Ela falando. Então, ela não se condensa num lugar. Quando você sente alegria, você sente as células do corpo assim, ó, vibrando. Ela falou, elas vibram porque ela tem uma alta frequência. Então, ela se expande, né? Ela é abundante. Então, as boas águas, elas são expansivas. Já as más águas, né? As águas reprimidas, vamos colocar assim, elas tendem a ser guardadas num reservatório. E esse reservatório no nosso corpo humano são os órgãos. Pronto. Dito isso, de uma forma bem metafórica, para compreender a importância das emoções. As emoções, elas fazem parte, são intrínsecas ao sistema humano e à sobrevivência. É intrínseco. O que está acontecendo? Que muitas pessoas não dão importância às suas emoções. Então, é preciso ter um resgate, vamos colocar assim, um resgate do permitir-se sentir as emoções. É como se as pessoas estivessem dando muita importância, muitas vezes, para o mental, para os pensamentos, e estivesse deixando de lado as emoções. Ela fala, inclusive ela tá falando pra mim, tá? eu levo puxão de orelha. E ela fala assim, então o que acontece? Se as emoções, elas são um fluxo, né? Elas têm uma frequência, sentir emoções é algo extremamente saudável e necessário. E na verdade, as emoções, elas sempre existem. Não é porque a gente fala, eu não quero me sentir triste. Você não deixa de se sentir, parar de se sentir triste, porque você disse mentalmente que você não se sentiria triste. Esse é o ponto. Hoje ela está falando assim, a gente vai falar muito sobre isso, sobre as más águas advindas da repressão emocional. Aí ela fala, eu entendo que muitas pessoas têm uma rotina muito atribulada, que é como se elas não pudessem nem ter tempo de chorar. Ela coloca assim, muitas pessoas estão assim, né? Só que elas não entendem a força que tem o fluir das águas. É curativo quando a gente permite que as águas fluam. Vamos chamar aqui de boas águas. Ela falou assim, então, Péola, coloca na sua explicação de um lado as mágoas, má água, e de outro lado as boas águas, ok? As más águas têm uma vibração energética baixa, então elas derrubam a nossa vitalidade, certo? A má água, ela só existe porque nós reprimimos as emoções. As emoções são um estado natural do ser humano. É a nossa ação de repressão que cria a má água. Uma emoção por si só não conhece o caminho da má água. Ela não conhece. Essa é uma determinação consciente das pessoas, ou inconsciente, mas ela é uma determinação, não é um estado natural.
E ela falou, não sendo um estado natural, é possível de ser revertido. E ela falou que nos casos que ela ajudou a escolher aqui no dia de hoje, ela vai falar um pouco sobre essas questões, de como transformar estados emocionais. Perfeitamente. Pronto, dá pra passar. Agora a gente vai ver com exemplos. Ok. Então eu vou falar o nome das pessoas que foram indicadas. Eu vou falar aqui, mas eu não sei se vai ser nessa sequência que eles colocaram aqui, tá? Vamos lá. Primeiro nome é Carolina Grande Pereira. Segundo nome, Mirela Mariana Biasoni Carídio. Terceiro nome, Paula Gabriela Lhama. Quarto nome, Selma Maria da Silva. Quinto nome, Ana Carolina dos Santos Tachini. Aí o sexto nome, Carolina Ferreira Pagani. Sétimo nome, Marisol Facundo Neves. E tem acontecido em várias lives de eles chamarem alguém para passar uma palavra fraterna, geralmente no final da live. E pode ou não ter relação com o assunto, tá? E hoje eles pediram, o mentor de Rayane Reis Gouveia pediu esse espaço no final da live, certo? Então, eu vou me concentrar, vou seguir a ordem que eles colocarem a partir de agora, que não é a ordem que está aqui, tá? E aí eu vou trazendo as imagens e as explicações que eles forem colocando. É claro, cada pessoa absorve aquilo que sente ser verdade no seu coração, tá? Então aqui é muito assim, sentir no coração. A primeira pessoa que vai iniciar hoje a nossa trajetória de expansão da consciência em relação às emoções é Ana Carolina dos Santos. Então, Ana, eu vi que você está aí, Ana. Então, eu vou me concentrar na sua energia agora. Todas as demais pessoas ajudam muito, enviando boas vibrações, né? Visualizando uma luz dourada em direção a mim. Tudo isso auxilia muito no fluir das energias. Então, Ana Carolina. Ana Carolina, quando eu entro na sua energia, aparece como se fosse um recipiente bem grande, assim, cheio de água. Só que essas águas aqui, elas estão assim, transbordando. Aí tem um detalhe, né? Vou explicar a água. A água aqui, ela tá incolor, tá? Ela não tem cor no momento, ela não tem cor aqui. Então é como se a gente estivesse vendo um recipiente de vidro, como se fosse assim, redondo assim. E aí, vai. E é alto, tá? Tem um detalhe, eu desenhei aqui, é isso. Ele é alto. Eu tenho que olhar para o alto para ver ele. Só que ele tá com água até lá em cima. Tá até lá em cima, não tô. Em qualquer coisa, tipo, escorre a água assim, ela tá transbordante, tá? E aí, é como se eles fossem agora decifrar ou falar um pouco sobre quais são as emoções que estão nesse conjunto. Ah, tá. Tem uma questão aqui. A água, ela tá... Lembra que eu falei que ela tá incolor? Ela tá incolor. Só que, na verdade, ela tem cor. Ela tem cor, só que eu não consigo ver. Por quê? É algo que não está sendo visto, está sendo represado. E agora, a gente vai pegar esse lugarzinho aqui, ela vai delimitar e vai falar sobre cada uma das emoções que estão nesse conjunto aqui. A primeira emoção que está embaixo, está bem no topo, bem na base. Topo não, está na base, tá? Bem embaixo. É aquela emoção que ela tá um amarelo cinzento. Um amarelo cinzento, exatamente isso. E aí ela falou assim, emoção do medo. Há um medo muito grande. Quando eu falei medo agora, eu senti no meu campo, aqui na altura do chakra aqui da sexual, do umbigo aqui, tá? Aqui um pouco para baixo do umbigo. Eu senti aquele gelo, sabe aquele gelo quando a gente fica com medo? Ixi, é isso.
Ela falou exatamente, entendi, exatamente aqui nessa região onde tem o sistema, é o quê? Urinário, sistema urinário. Ela falou, o medo se armazena ali. Pronto. Essa emoção do medo, ela tá ligado ao medo de não se estabilizar. Ela tá falando aqui, é o medo de não se estabilizar. Veja, ela tá bem na base e ela está dizendo, o meu medo é que eu não consiga estabilizar a minha base. Pronto. Aí quando a gente sobe um pouquinho dessa primeira fase do medo, que tem a ver com a estabilidade, com a instabilidade, ou com essa ideia de não estabilidade, a gente chega e tem uma grande parte aqui para cima, assim, ó, da emoção que está sendo tingido de raiva. E é uma raiva acumuladíssima. Ela tá bem numa cor bem vermelho, tem parte dela tá um vermelho vivo e tem uma parte escura, como se tivesse igual aquela ideia do sangue coagulado que eles falaram, sabe? O sangue que tá, como é o nome? Minha mãe usava esse termo, é como se o sangue tá grosso. Minha mãe tá, é esse termo, o sangue tá grosso, como se tivesse assim. Aqui, essa raiva, ela é uma raiva de frustração. Sabe aquele amargo na boca? Eu tô sentindo amargo na boca, muito forte aqui, o amargo assim. Ela falou, o amargo, ela vai falando assim, o amargo vem do fígado. Então, a raiva tá muito acumulada lá. Aí ela fala, essa emoção, ela tá ligada à frustração. É um sentimento quente, de raiva mesmo, sabe? E ela tá ocupando a maior parte aqui do recipiente. Aí ela falou assim, pronto, vamos lá. Nós não podemos negar a frustração e nós não podemos negar a raiva. Por quê? Se nós negamos essas energias, elas viram o quê? Aí, mágoas, viram mágoas. E elas nos adoecem nos nossos órgãos, certo? Então, Ana, existe um aconselhamento para você vindo agora muito, muito amorosamente de você adotar alguma prática na sua rotina em que você possa despejar a raiva. Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas fazem isso lutando, por exemplo, adotando lutas marciais. Que é um momento em que as águas, né, elas circulam, mas principalmente esquenta. E a raiva é uma emoção quente, tá? É muito quente. Na escala aqui é a mais quente que tá aqui. Então, quando a gente permite que o corpo chegue nesse lugar e nós canalizamos isso de maneira adequada por meio do esporte, nós estamos dando um meio do nosso corpo transbordar essa emoção. Então, gentilmente e urgentemente, ela falou, você procurar um meio de esquentar bem o corpo, fazer alguma atividade que esquente o corpo, correr muito, tá? Tem gente que libera a raiva correndo, corre bastante, corre. Ela falou assim, no final chega, ainda pega alguma coisa e joga no chão, mas faça algo que seja no seu controle. Ela falou, porque existe uma questão aqui envolvida. Quando nós não validamos a raiva e damos um destino correto a essa raiva, correto não, um destino amoroso, organizado, quando eu não digo, agora eu vou extravasar a raiva por meio de alguma coisa, em algum momento, em alguma circunstância, seja por meio de uma questão de saúde, ou seja numa situação que ocorra na vida, essa má água, ela ferve. E ela sai igual um vulcão. É igualzinho a cor de um vulcão aqui, o vermelho assim, com lápis. Explode. Isso serve para todo mundo. Eles estão dizendo do seu caso, né? Mas serve para todas as pessoas. Então, ela quer te deixar esse conselho de você encontrar alguma atividade que esquenta, que soa, que tenha movimento, que você permita que as águas do seu corpo esquentem e se elevem e que isso possa ser direcionado de uma maneira em que você esteja no controle.
para que essa emoção não tome o controle em algum momento. Já há questões demais para você lidar com mais essa questão. Então se ajuda a ajudar o seu corpo. Alguma coisa assim. Pronto. E aí, conforme a gente sobe dessa emoção, né? Eu vejo é como se a água aqui agora, ela falou, pode falar, é como, sabe quando quando tem óleo na água e não mistura, o óleo separa, ele não deixa as coisas se misturarem? Então, as emoções mais translúcidas, mais claras, elas estão separadas das outras emoções como se fosse por um óleo, não se cruza, tá? Ok. O que acontece? Lembra que as emoções mais calmas, mais tranquilas, elas têm uma frequência maior, elas expandem, lembra disso? Ela falou, é possível que essas emoções positivas, elas se expandam e revertam as más águas. E esse é um dos maiores aprendizados da live de hoje. Então, é como se nós olhássemos para a nossa água e nós cultivássemos a água no nosso próprio corpo, né? E nós cultivássemos de maneira dedicada, disciplinada, as emoções mais superiores. Esse é um conselho para todo mundo. Mas para uma pessoa que está passando por questões na vida, isso se torna mais primordial ainda. Por quê? Porque não é uma maneira de você suavemente começar a diminuir as emoções quentes, né? Aquelas que geram a má água, e aí você começa a expandir as outras emoções. Ela falou assim, não existe supressão da raiva. A raiva, ela não é algo negativo. Ela falou, lembre-se, não existe isso. O que acontece é um equilíbrio para todos os seres humanos. De forma nenhuma, uma pessoa vai estar com um recipiente desse daqui e ele vai estar todo rosa de cima e embaixo. Isso não é a forma como biologicamente o corpo humano ele foi organizado, certo? Porém, é possível que vibracionalmente, se é que vocês estão me entendendo, a gente cultivando essas emoções mais translúcidas, mais claras, mais tranquilas, a gente consiga manter o sistema numa vibração mais alta. Então, se algo for gerar raiva, ele vai gerar raiva independente de a gente querer reprimir ou não. Isso porque é um estado primordial do ser humano, né? A raiva, o medo, a tristeza, isso aqui ninguém precisa ensinar. A gente já nasce assim, faz parte da nossa composição. Mas em termos de qualidade emocional, vou falar de vida não, qualidade emocional, quando nós conseguimos aumentar a amplitude das boas emoções, a gente consegue criar o quê? Como é o nome? Um sistema de homeostase. Um sistema de homeostase emocional. Ela pediu para eu anotar esse nome. Homeostase emocional. Homeostase emocional. Tá, depois eu pesquiso o que é. E aí, colaborar com o nosso nível de frequência, com a nossa saúde, né? Com o nosso bem-estar. Então, Ana, gentilmente, amorosamente, ela tá te aconselhando a você procurar meios de canalizar essas emoções. Tudo bem? É o conselho do dia de hoje. Agora nós vamos para o próximo nome, que é Mirella Mariana Biasone Carindio. Mirella
Ah, entendi. Todas as pessoas, eles vão mostrar esse tubo de água. Então, eu tô vendo o tubo de água novamente. Agora já é da Mirella, né? Eu vejo aqui as emoções, elas estão nas cores mais frias. Inclusive, eu sinto um certo frio. Por incrível assim que pareça, eu sinto um frio do pé para cima, como se eu tivesse mais gelada, assim, agora nesse momento. E essa água, quando essa água, quando ela tá assim, ela pode às vezes nos colocar num estado de mais apatia perante as coisas. É como se a gente não tivesse força para reagir. Por quê? Porque as emoções quentes, elas são quentes no fogo mesmo, elas vêm nesse circuito de reação às coisas. E aí ela falou, lembre-se, é o equilíbrio, não tem como nós suprimirmos a raiva. Mas é como, aqui olhando na questão aqui da Mirella, é mais ou menos assim, é como se as emoções da raiva, elas estivessem muito escondidas. Nesse tubo que eu tô vendo, eu não vejo. Mas não é porque eu não vejo, eu não reconheço, vamos dizer assim, que não exista, porque sempre existe, né? E então o que acontece? A gente volta para outro lado da emoção quente. Como é que funciona? Se nós estamos mais nesse estado de muita emoção, nessa temperatura mais fria, né? A gente está até meio apático diante das coisas. Então nós precisamos olhar e perguntar honestamente para o nosso corpo. Ela falou assim, toque, toque, ei, raiva, onde você foi se esconder? Porque a raiva ela é primordial, todos nós temos. Então, raiva, onde você está? E aí ela tá falando assim, que esse é um exercício, como que é? O exercício de procurar a raiva, ele é mais difícil do que o exercício de apaziguar a raiva. Então, no último caso, a gente viu o direcionamento da raiva. Ela está comparando, ela está dizendo, é mais fácil a gente direcionar a raiva que está ali do que nós procurarmos a raiva que não está sendo vista. E a raiva, nesse caso que não está sendo vista, ela está no local do chakra base. É quase entre o chakra base e o chakra umbilical. Ela está aqui. Deixa eu só responder um negócio que eu vi aqui. Carol, o seu nome está aqui, tá? Carol Ferreira Pagani. Então, o que acontece, Mirella? Aqui é uma busca pelo reconhecimento da raiva. Por quê? Ah, entendi. Tem um tubo gigante, é o que eu estou vendo. O problema não é o que eu estou vendo. O problema é que para baixo desse tubo ele tem um lugar que ele existe. Ele tem um lugar todo, só que ele não está sendo visto. Ele não está sendo visto, é só essa a questão. Ok. Aí, como despertar a raiva? E aí ela fala, muita gente se choca, né? Como é que eu desperto? Tá. Procura essa raiva, vamos dizer assim. Aí a hora, ela falou assim, existem muitas maneiras de fazer isso, tá? Mas uma das maneiras é perguntar para o corpo. Corpo, em que momento você sentiu raiva? O corpo tem uma sabedoria, eles vêm falando isso há várias lives, e ele vai responder. Nós precisamos acatar aquilo que ele respondeu. Mirella, você saberá fazer isso, ela tá falando. Você vai se surpreender. Por quê? Porque quando você perguntar e você honestamente anotar isso, né? Você vai começar a desvendar o fio dessa raiva. Aí você vai, puxando. Como que é o nome?
O que não é visto não é lembrado, ela falou aqui. Então nós precisamos olhar para esse lugar. Porque ele existe para todos os seres humanos. Esse é o conselho do dia de hoje. Procurar a raiva reprimida. Iniciar lá quando era criancinha. E vai puxando essa cordinha. Vai puxando essa cordinha. Aí vai encontrar o equilíbrio das águas. Porque senão fica um estado frio. Eu tô chegando a sentir frio. Eu tô gelada. Assim, muitas vezes. Ok. Esse é um outro caso pra gente pensar, né? Aí Mirella dá sequência, né, nessas questões. Ok. Agora eu vou migrar para energia de Marisol Facundo Neves, que é minha irmã. Está diretamente da Espanha. Então, Mari, vamos lá. Abre-se o tubo na minha frente de água. E aí, nos outros tubos que eu vi, a água ela estava parada. Mas aqui a água está borbulhando. É como se a gente estivesse fervendo as emoções, sabe? É como se a gente tivesse... pronto, a expressão é essa. As emoções estão fervendo. Tá borbulhando aqui. E entendi. A parte que tá fervendo é a parte superior. Então, imagina um tubo, aí tá aqui, fervendo aqui em cima. Aí a pergunta é: o que está fervendo essa água? Aí, quando eu faço essa pergunta, essa é a importância de a gente fazer perguntas pra gente, né? Eu tô na energia. O que acontece? Quando eu faço a pergunta, me vem uma dor aqui pro chakra umbigo. Eu não diria que nem chakra umbilical. Doeu meu umbigo. Pronto, vamos direto ao assunto. Doeu diretamente meu umbigo. E ela fala assim, o que tem no umbigo? O umbigo, ele tem o cordão umbilical, né? E mesmo que a gente corte, né, não corte esse cordão umbilical, energeticamente esse cordão umbilical ele continua existindo. É um dos cordões que o ser humano carrega ao longo de toda a vida. Certo? Ok. Aqui já é uma questão mais profunda. É o seguinte: existem crenças enraizadas de prosperidade e de estabilidade financeira que são advindos desse cordão umbilical, ou seja, da ancestralidade feminina, certo? Da mãe. E aí ela fala, essas energias, elas são capazes de bloquear nosso sistema energético, mexer nas nossas emoções, vamos dizer assim. Eu ouvi aqui positivo e operante. Então, Marisol, o aconselhamento para você é, para essa água que está borbulhando aqui, ela se acalmar, é como se nesse momento você pudesse procurar dentro de você, procurar mais respostas quanto a crenças. E são crenças de prosperidade, crenças de escassez, medo da falta. O problema, qual é a questão? Isso não é seu, isso é herdado. Você herdou esse medo, tá? E aí, muitas vezes, você não sabe nem de onde está vindo, mas está vindo bem aqui da região do chakra umbilical e ele sobe, deve ficar assim, ó, borbulhando. Tá saindo um monte de bolinha aqui. Ah, tá. Tem uma explicação. Entendi. Olha só.
Eles estão mostrando as emoções dentro de um recipiente, não estão? E toda hora eu tô falando sobre esse recipiente. Só que todas as vezes que a gente olhou isso, a gente olhou as emoções sendo criadas de dentro, não foi? Dentro do recipiente. Aí eles usaram um termo chamado homeostase emocional aqui, né? Só que a homeostase, ela tá me dizendo aqui que só pode ser alcançada dentro do próprio recipiente, tá? Depois, quando eu for colocar a live, eu coloco na legenda a explicação do que é homeostase, porque eu não sei exatamente o que significa. Mas o que acontece? Ela falou aqui que existem fatores externos que influenciam nesse sistema fechado. Ele não é um sistema fechado. As nossas emoções não são sistemas fechados dentro do nosso corpo. O nosso corpo, ela falou assim, a gente não transpira? A água não sai? A gente não consegue absorver água? Pronto, então, por essa metáfora, né, do corpo, o nosso corpo, ele não é fechado, ele é um sistema aberto. Ele entra água, mas ele sai água. Então, é como se você estivesse absorvendo, ô Marisol, águas externas, tá bom? Águas externas, exatamente. E aí cabe a você, ela falou assim, tomar um banho e tirar essas águas externas. Porque isso daqui tá causando esse rebuliço interno. Do mais, ela tem uma mensagem para você. Mantenha a calma, procura fazer coisas que resfriem as emoções. Ela tá falando aqui. Faça coisas que resfriem as emoções. Embaixo, ela fala assim, e pode ser um banho frio gelado mesmo, assim, um banho gelado, ela fala, coisas que resfriem as emoções, porque vem de fora para dentro e auxilia, tá? Manter esse estado para que você consiga se soltar e ver o que está à sua frente. Tem alguma coisa à sua frente que por causa desse estado você não está conseguindo ver, sabe? Mas tá bem na sua frente. Quando eu olho assim, é como se tivesse um ursão bem grande. Só que você não viu o ursão, mas o ursão tá lá. Esse urso, ele faz uma referência àquele... Já viram aquela imagem que tem assim, quando Jesus, a gente tá segurando um ursinho, aí Jesus tem um ursão atrás. Pronto, aí ele fala, me dá o seu ursinho. Sabe isso? Aí você dá... Só que você deu o ursinho. Ela fala, você já deu o ursinho, minha filha. Agora você não tá enxergando o ursão. Ela fala assim, então vamos acalmar as emoções para você poder ver esse ursão. Ok? Esse é o conselho amoroso de hoje. Tem uma questão energética também que você pode fazer na sua água. Quem sentir mais de fazer, imagina que dentro da água tá entrando uma luz branca perolada, é a luz de Mãe Maria. Pronto, aquela luz bem branca perolada. Faça isso, tomar essa água ajuda a acalmar as emoções. Ok? Certo, agora a gente vai pro próximo nome. Agora a gente vai para Paula Gabriela Lhama. Gabi, minha amiga. Novamente, né, eu vejo um tubo de água. E essa água, ela tá toda divididinha. É fracionada a palavra. Ela tá toda fracionada. Só que é assim... São tantas emoções que eu tenho muitas frações aqui. Não tem uma emoção predominante. Por exemplo, eu não tô vendo a raiva num grande lugar, ou medo. Não, ela tá toda fracionada. A base aqui, principalmente na base, sabe quando tem um risquinho, outro risquinho, outro risquinho? Então tá desse jeito. Aqui na imagem, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim, minha filha tem que misturar as emoções. Aí eu olho, eu mesmo olhando, mas como assim misturar as emoções?
Isso, ela fala misturar as emoções. É como se a gente tivesse, Gabi, aqui na imagem, que a gente tivesse que pegar algo para realmente sacudir o trem aí, ó. Mexer assim, ó. Como se eu tivesse pegado um copo e mexer. Porque tem uma coisa muito curiosa aqui. Tem emoção azul, tem emoção laranja. Não tem uma cor predominante. E tá na base. A mensagem dela é a seguinte. Tem coisas, Gabi, na base, de base, que você considera emocionalmente que estejam muito resolvidas. Pra você já tá tudo certo. Ó, foi no laboratório, tá aqui, ó. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. E ela falou assim, vamos usar o benefício da dúvida. Como se usa o benefício da dúvida? E se eu mexer um pouquinho nisso daqui, acontece o quê? Bum! Emerge, algo vem à tona. Mas não é qualquer algo, é algo valioso, Gabi. Então é como se você, o conselho amoroso é volta lá na base, nas origens das emoções, bem lá na basezinha mesmo, e mexe. E nisso daqui é com apoio especializado, tá? É como se... Agora eu tô vendo uma cena de um consultório aqui, ou de você sendo atendido por alguém, e é como se fosse trabalhar o benefício da dúvida mesmo. É mais ou menos assim. E se eu... Como é que é? E se eu tive uma infância triste? E se eu me senti abandonada? Me dá vontade de chorar quando eu falo isso. Aí ela fala assim, é isso que tá precisando, mexer nesse lugar, com o benefício da dúvida. Menos certeza de que as coisas estão organizadas e mais dúvida. Então mexe. Aí sim isso tornar, isso poder ser, como é o nome? Purificado, transmutado, iluminado, né? Nesse sentido assim. Esse é o conselho amoroso para ti hoje. É isso mesmo, tá? Desse jeito. Então, agora vamos para a próxima pessoa. Então, todo mundo aí? Todo mundo entendendo a live? Legal essa metáfora, né, da água. Interessante. Ok. Agora, Carol estava aí perguntando. Carolina Ferreira Pagani. Carolina, quando eu entro na sua energia, eu vejo novamente, né, aquele recipiente com água. Ele é um recipiente mais fino do que todos os outros que eu já vi. Ele era mais fino assim. E era mais comprido. É mais comprido. Para falar a verdade, eu olho para alto, eu nem vejo o fim desse recipiente aqui. É bem isso mesmo, eu não consigo ver o fim do recipiente. Aí ela falou assim, será que as emoções não tomaram um espaço maior demais? Maior demais, ó. Um espaço maior, extrapolou assim? Será que as emoções não estão muito extrapoladas? É como se a gente tivesse colocado um limite. É porque assim, o recipiente ele é grande, normalmente. Mas o seu ele é fino. É como se a gente tivesse... Aí, quando a gente apertou demais o lugar das emoções, é ao contrário do que a gente acha que vai acontecer. A gente acha, eu vou guardar num recipiente menor, né? Beleza. Ele perde o controle, ele sobe. Aí ela fala assim,
Como é que ela falou? É que as emoções, elas vão existir de qualquer maneira. Não tem como a gente guardar num recipiente menor, não. Elas existem, fazem parte. O nosso corpo é água. Nós somos emoções. Então existe uma crença, uma teoria aqui, uma ideia de que se eu der um espaço pequeno para as emoções, que eu iria conseguir ter menos espaço para elas na minha vida, sabe? Eu vejo bem isso. Quando aconteceu uma coisa assim, ai, perdeu-se o controle. Eu nem enxergo mais no fim, sabe? Carol. E aí sai do controle. É como se eu não consigo ter, eu não consigo ver todo. Ela é além da gente aqui, entendeu? Então, qual é o conselho amoroso? Dar um espaço das emoções, de fato. Então, o tubo que tá pequenininho assim, ó, eu vou alargar isso, eu vou trazer de volta, eu vou dar mais espaço aqui, ó. Eu tô dando, vamos supor que a gente estivesse falando de uma casa. Ao invés de eu falar, as emoções vão ser só o banheiro. Aí você fala assim, não, as emoções agora é o banheiro, meu quarto e a sala. Ok? Tem que dar espaço para as emoções. Aí aquilo que está muito alto, que parece que perdeu o controle, ó, vai vir para o lugar, vai assentar. E aí você vai falar, é isso? Ah, isso aqui eu sei lidar com isso daqui. Entendeu? Ah, isso aqui eu consigo olhar para isso daqui. Então, o conselho amoroso para ti hoje é: abra espaço para as emoções, se você quiser que as emoções não dominem a sua vida. É melhor, ela falou assim, ela vai dar um exemplo aqui. Entre aspas, é melhor um filho na nossa visão do que um filho solto, ela falou. E é o que acontece, quando a gente reprime as emoções, elas ficam soltas. Totalmente soltas. A gente perde o controle sobre elas. A repressão emocional, ela leva ao estado de descontrole emocional, que leva a um estado, muitas vezes, para muitas pessoas, de enfermidades no campo mental, por exemplo. Não é o seu caso, tá? Aqui. Não estou dizendo com você, mas eles não estão me mostrando isso. O que eles estão mostrando é que ela ficou um tubinho muito levantado lá para cima. E aí é difícil. A gente não consegue olhar isso aqui. Né? Saiu do controle. Aqui para cima. Tudo bem? Ela falou que você vai compreender o que é isso. E ela está ali para lhe ajudar. A todos, aliás. Ela sempre está para ajudar a todos, ela falou. Ok. Vamos para o próximo nome. Eu vou falar agora com Selma Maria da Silva. Olha que diferente. No caso anterior, eu via um tubo que ele ia até lá em cima. Agora, eu olhei assim e é quase que se fosse um lugar pequeno. Um copinho. Aqui na minha mão, cabe na minha mão aqui, ó. Ao contrário dos outros, é muito menor que isso daqui. Como se eu tivesse um negócio aqui, ó, daqui pra baixo. Aqui, ó. Pronto, tá aqui minhas emoções, né? Isso significa é uma outra forma, é diferente de todos os casos que a gente já viu. É uma outra forma de não se permitir sentir as emoções. Não tem, não. Eu não me importo. Eu me importo? Não me importo, não. Ela tá falando aqui, é mais ou menos assim. Não, deixa pra lá. Chorar? Tem que chorar por causa disso? Não, chora não. Não, já passou essa fase da minha vida de chorar. Aí ela vem, dá um abraço. Aí me dá vontade de chorar. Aí ela fala mais ou menos assim:
como se você é livre para sentir suas emoções. Você é livre para chorar. Você é livre para ser feliz. Você é livre para ter raiva. Nossa, eu tô com um aperto de chorar mesmo aqui. É como se fosse assim. Você é livre para ser você mesma. E você é emoções. Todos nós somos emoções. E junto com a energia, com a sua energia, eu sinto um cansaço. Ela falou, isso que acontece quando a gente reprime as emoções. A gente gasta muita energia tentando reprimir as emoções. Estou extremamente cansada nesse momento, energeticamente, sabe? Porque é como se realmente eu estivesse precisando de colo. Realmente sim, sabe? Eu vi que ela veio e te pegou no colo. É a mesma vontade que eu tô de te pegar no colo, assim. E falar assim, agora você pode desabar. Agora você pode chorar. Agora você pode se encolher. Põe pra fora. Ela falou assim que com essa mensagem você vai compreender que ela tá do seu lado, que você pode procurar a espiritualidade e ore naquilo que você acredita e confiando que você tem esse consolo. Se você acha que você não tem o colo de ninguém para chorar, chora, ela falou, chora no meu colo. Chora comigo, eu tô aqui. Esse é o conselho amoroso para ti. Vamos tomar água. Agora, vou entrar na energia de Nina, que é Carolina. Olha, tem 2 Carolinas. Tem quase 3. Ana Carolina, e agora é Carolina Grande Pereira. Nina, vamos lá. Quando aparece o tubo para mim, né? Eu tô vendo aqui o tubo, ele tá repleto de água. E aí, Nina, eu vejo a água dentro desse tubo, até certa altura, eu ainda não sei o que é, porque ela tá incolor, tá? E pode ser que ela seja incolor mesmo, ela esteja tratada, né? E seja isso mesmo. De um certo ponto para cima, sem óleo, porque teve uma que eu olhei, tinha um óleo separando. O seu não tem essa separação, tá? Do óleo. Ela tá direto mesmo aqui. Ela tá rosa. E é um rosa, não é um rosa bebê não, rosa um pouco mais escuro. Só, o que acontece? Ela... Sabe uma nuvem? Isso, pronto. A melhor definição é, sabe uma nuvem? Essa água que ela tá aqui, ela não tá borbulhando, ela não está no estado de água líquida e não tá vapor. Ela tá como se fosse uma nuvem. E a nuvem, ela é expansiva, assim, sabe? É como se eu tivesse um algodão, uma nuvem de algodão rosa. O que aconteceu, Nina? Olha que coisa linda, maravilhosa. Você consegue sintonizar uma energia, uma emoção extremamente amorosa. E você lembra que eles falaram da homeostase, que é o que está dentro, pelo que eu estou entendendo, é o que está dentro? Então, o seu dentro está fora. Essa nuvem, ela passa esse recipiente. É como se você está com uma energia rosa ao seu redor.
uma emoção rosa ao seu redor. É isso que você está transbordando. Entendeu? É uma nuvem. É uma nuvem aqui. E dá vontade de chorar também. Ela é muito emocionante. É isso. Aí ela fala, as águas, elas não são boas ou positivas ou negativas. Águas são águas, elas fluem. A água flui. Então as emoções, elas fluem. A gente chora de alegria, a gente chora de tristeza. A água, ela vai fluir, né? E ela falou, eu deixei por último, como se fosse uma varinha, assim, para mostrar que você depurou muitas emoções. Muitas emoções. A água, ela falou, não é porque a gente não está vendo que a água não tem cor, não. É que ela está depurada. Mas tem uma parte muito importante aqui em cima que está toda rosa. E ela falou, lembra que eu falei? O rosa, o amor, ele expande. E ele expande no formato do quê? Como se fosse uma nuvem aqui. Que é feito de água. A nuvem é feita de água, né? E não é uma nuvem que vai chover, não. É uma nuvem rosa. E ela falou, eu estou usando esse caso como um exemplo para dizer que sim, é possível que a gente faça um trabalho de autoconhecimento e depuração das emoções. Sim, é possível que a gente transforme as nossas emoções. E sim, é possível que as nossas emoções positivas, elas sejam tão fortes, que a gente extrapole elas para fora da gente e fique com o nosso campo todo positivo. Eu ouvi aqui uma frase assim, Nina, eu estou junto de você, siga em frente. Avante, mulher guerreira, ela falou. Vamos lá. Eu vi uma pergunta aqui da Ana Carolina. Deixa eu ver se eu pergunto logo agora. Vamos ver. Você questionar a questão do óleo nas emoções, né? E a água translúcida do topo. Tá. Vamos lá. Ela falou, vou explicar sobre o óleo. O óleo é o seguinte. É uma metáfora, tá? Não é que tem óleo, né? É uma metáfora. E significa que é como se não tiver, as emoções elas não estão exatamente fluidas. Por quê? O que está mais importante nesse momento? Eles colocaram de novo o tubo aqui. O que está mais importante? As que estão lá na base, que é o medo, né? E a outra é aqui a cor que eu falei da raiva, né? Que tá aqui, da frustração. Então, o que acontece? As emoções de cor mais clara que estão em cima, a parte de cima, né? Que é a parte que eu falei do translúcido que estão em cima, é mais ou menos assim. A definição é, ou eu estou sentindo esse estado de frustração, de medo, ou eu estou fazendo algo, sentindo uma emoção positiva. Ela está gerando ou o óleo é isso, ele tem uma separação, entendeu? A metáfora é essa. Ou, na verdade, a gente pode tirar o óleo, ok? A gente tira o óleo. E aí o exercício eu consigo fazer as emoções fluírem. Entendeu? É sobre isso que se trata. Porque ela falou assim, complementando, porque são as emoções mais elevadas, de maior frequência, que ajudam a transmutar, a elevar a frequência do resto. Entendeu? Então a gente não é uma caixinha. Ela falou. Aí ela voltou o exemplo aqui da Paula Gabriela. Ela fala assim: a gente não pode. A gente tenta segregar. Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu tô assim. Não. A gente é esse misto de coisas. E reconhecer isso significa que eu vou focar no que é mais frequência mais alta para poder. Como é o nome disso? Filtrar. A emoção filtro, para poder filtrar as outras emoções.
Entendeu? Entendi. Ah, tá. Então, é sobre isso, Ana. Vamos lá. Tem ainda uma palavra fraterna, né? No final, vai se aproximar aqui mentor de Rayane Reis Gouveia para passar alguma mensagem. Rayane. Então, eu tô com o seu mentor. Ele tá falando comigo que ele gostaria de lhe passar essa mensagem hoje. É como uma orientação, sabe? Ele tá apontando para mim muito nessa direção aqui do útero. E ele mostra, Rayane, como se fosse... Tem um ciclo. Será que é ciclo menstrual isso? Tem a ver com isso. Ele me mostra como se fosse um ciclo mesmo, algo saindo e algo entrando. Eu tô sentindo aqui. E aí, me dá uma sensação de... É quase uma raiva, assim, sabe? E aí, ele quer te dar um conselho. E Mãe Maria ainda tá aqui, né? Então, o que acontece? Ela falou que esse conselho serve especialmente para todas as mulheres. A Rayane, ele tá falando para você fazer uma observação do seu ciclo menstrual, tá? E ele fala, pela palavra ciclo, ele quer dizer o ciclo mesmo, do início, meio e fim. E para você fazer como se fosse, né, um conselho isso aqui, é te orientando, é como se fosse uma correlação entre as suas emoções e o período do mês. Para que haja um alinhamento, tá? Tem um estudo que vai te ajudar a fazer um alinhamento entre o estado emocional, tem a ver com o tema da live, então o estado emocional e o seu ciclo menstrual, tá? Eu não sei também as questões, né, de todos os cuidados aí com o feminino, né? Deixar isso sempre em dia aqui, tem alguma questão nesse sentido. Não, tem além. Ele tem alguma coisa que ele quer mostrar, é da energia feminina. É como se tivesse emoções represadas nessa região uterina. Na região do útero mesmo. Nossa, tá bem forte essa mensagem, porque eu tô sentindo meu chakra coronário como se ele tivesse assim, sabe? Ele tá latejando mesmo. Dor aqui na cabeça. Não sei como é que você tá se sentindo, Rayane, nos últimos tempos, mas eu tô me sentindo assim. Ok. Então, assim, Rayane, para você buscar respostas que você está procurando, ok? Pode ser por não entendimento de algumas questões, pode ser desentendimento com outras mulheres, é o feminino. Acho que a gente fez um registro uma vez, falar do feminino, não era?
É muito importante isso na sua existência. É você procurar, tem respostas que você está procurando que vão vir por meio do estudo desse seu ciclo menstrual e das suas emoções. Só que é algo que é assim, para ele é urgente, tá? Ele tá falando de uma forma muito assim, como se realmente tá dizendo, Rayane, segue por aqui, faz isso daqui, viu? Isso. Ok, ele fala que acho que vai ter mais coisas que ele vai me passar depois da live, tá, Rayane? Aí eu mando pra você. Vamos fazer assim. Isso. Aí, ele vai se afastar agora. Eu vi que você perguntou quem é seu mentor. É, Nina, é o sagrado feminino mesmo, aqui. Né? Tô tentando curar meu feminino. Tem, Rayane, ele só aponta o útero assim, ó. Ele mostra a energia cíclica, tá? É exatamente o que ele tá fazendo. Por isso que eu não tô conseguindo traduzir muito. Ele tá fazendo isso, tá mostrando a energia cíclica. Mas não sei se aconteceu alguma coisa, tem alguma situação aí, alguma coisa para resolver, que a resposta vem desse lugar, tá? Exatamente desse lugar. Acho que agora eu consegui falar mais claramente do que antes. Mãe Maria se aproxima agora de novo. E aí é como se ela estivesse dando um abraço coletivo em toda a egrégora que está assistindo essa live. Quem vai assistir essa live depois também sente essa energia amorosa, tá? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer clara nas mensagens, né? Na tradução dessa mensagem aqui que eles passaram para cada uma das pessoas. Estou muito feliz, tá? E muito grata por essa live, por esse momento. É um dos momentos mais, eu acho que é o momento mais feliz da minha semana. Se tornou às quintas-feiras, às 19 horas. Porque tem uma energia muito positiva, tem uma troca muito boa. E eu aprendo muito com cada um dos casos daqui. E depois eu fico revendo a live, revendo, e eu fico muito feliz. Muito obrigada para todo mundo que confia também nesse trabalho, né? É um trabalho aqui espiritual, então as pessoas estão aqui, elas emanam energias, eu recebo essas energias e recebo carinho sempre no meu coração. Eugênia, boa noite. Então, eu vou ficando por aqui, vou me despedindo, desejando uma excelente semana para todos e até a próxima semana. Um beijo, gente. Um beijo no coração. Até mais.